Oi, gente, tudo bem? Nós estamos de volta agora com a terceira temporada da série Fundamentos do seu Bíblia Fácil Tatuapé. E hoje eu tenho uma perguntinha para você. Você acredita que exista um conflito cósmico entre o bem e o mal? Ou você acha que isso é apenas tema para filmes de ficção científica e coisas do tipo? Bom, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito e aproveita, já curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a impulsionar o vídeo e mais pessoas terão acesso a esse conteúdo que tem sido tão relevante. Hoje nós estamos de volta com o pastor Joelson e você, junto com ele, irão acompanhar à luz da Bíblia se existe esse conflito ou não. Fique agora com Bíblia Fácil Tatuapé, pastor Joelson Moura. Olá, gente querida, é muito bom estar de volta aqui com vocês no Bíblia Fácil Tatuapé, e esse é o nosso encontro onde nós estudamos a Bíblia de um jeito simples e temas especiais e que são básicos para a fé de cada um de nós, a nossa fé em Cristo, para a gente entender as coisas de Deus, entendermos o mundo que nós estamos vivendo. E eu quero começar com uma pergunta: você já pensou a respeito do mal que existe hoje e que domina não apenas os seres humanos, mas a própria natureza e tantas coisas que acontecem? Você já pensou de onde que veio tudo isso? Você já pensou para onde a gente vai diante de todas essas coisas? Esses são os assuntos que nós vamos tratar nos próximos encontros, hoje e nos próximos 3, nesse módulo de estudos, e você é nosso convidado para aprender mais sobre isso. E hoje a conversa é o universo e o grande conflito. Isso não é coisa apenas da ficção, mas a Bíblia declara que nós estamos vivendo num grande conflito, e você vai entender hoje de onde veio o mal, por que estamos aqui e qual vai ser o final dessa história. Então acompanha, segue a gente, e eu quero aproveitar e convidar você, onde você estiver, para você dar aquela paradinha. Se você tiver como pegar uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia, deixa ela postos aí. Nós vamos estudar alguns textos aqui, vamos ler algumas coisas. Eu quero convidar você também, mas além disso eu quero convidar a Deus para que nos dirija, nos dê a iluminação para os momentos que se seguem. Podemos orar juntos? Querido bom Deus e Pai Celestial, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua palavra, pela Bíblia, que é luz para os nossos caminhos e nos orienta e se torna para nós um óculos para que a gente possa entender o mundo que estamos vivendo, entender a nossa própria vida, onde nós nos encaixamos em tudo isso, e também para termos a oportunidade de escolher o lado daqueles que serão os vencedores, daqueles que permanecerão eternamente. Pedimos então tua bênção sobre cada um de nós e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, está aí com a sua Bíblia? Quero começar contigo lendo algo bastante inusitado, pelo menos da perspectiva de alguns que ainda não conhecem isso. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Aqui você já deve ter ouvido falar, o livro do Apocalipse, ele é repleto de símbolos, ele é repleto de analogias, são símbolos que a própria Bíblia explica e dá os comentários e o significado de cada um desses símbolos. Mas o livro do Apocalipse, a introdução já entrega para a gente aqui. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus. E quando você chega aqui no capítulo 12, você vai encontrar a partir do verso 1 o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, se achando grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro,
e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu quero começar a conversa aqui a respeito disso. Você lembra como nós falamos aqui na introdução a respeito do mal? De onde que veio isso? Esse capítulo aqui ele dá para a gente algumas pistas e a gente vai investigar a Bíblia hoje de trás para frente aqui, você vai descobrir algumas coisas. Há alguns elementos aqui que a gente não vai analisar hoje, né? Por exemplo, o que são esses 10 chifres, esses 7 diademas, mas eu quero focar contigo naquilo que ficou claro aqui. A gente sabe que a mulher vestida de sol, a mulher no livro do Apocalipse, ela representa a igreja de Deus. E a mulher vestida de sol é essa igreja gloriosa, imaculada, pura, santa. E essa mulher, a igreja, dela nasceu um filho varão. E você percebeu quem é esse filho varão? Diz aqui o verso 5, o filho varão, aquele que há de reger todas as nações, só pode ser um. Só há um que se encaixa aqui com essa descrição aqui de João nesse livro, que é a pessoa de Jesus. Então nós sabemos o seguinte, aqui é dito que há um conflito, há uma tensão, há uma disputa acerca desse filho varão que nasceria da mulher, acerca de Jesus Cristo. Quando fala nascido da mulher, porque ele viria como cumprimento de uma promessa, a gente vai chegar lá já, mas você percebeu que o dragão está aqui lutando, o dragão está incomodado com esse filho varão que vai nascer? Pois é, esse filho varão é Jesus Cristo, e quando você volta as suas atenções ao verso 7, vai dizer o seguinte, houve guerra no céu. Exatamente isso, está escrito aqui. Olha na sua Bíblia aí. Houve guerra, houve peleja, houve batalha no céu. Isso não é coisa de filme, né? Aliás, os filmes às vezes copiam essas ideias que aparecem aqui na Bíblia, brincam com elas, mas aqui a gente tem uma realidade. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, verso 8, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você percebeu um negócio aqui? Havia uma batalha no céu. Essa batalha, ela acontece em decorrência desse filho varão, que a gente vai entender aqui, o Messias é uma promessa de Deus de restauração da humanidade. Mas por causa dessa batalha, anjos desleais, seres caídos, também chamados na Bíblia de demônios, ali com o dragão e esses seres e todos, um exército maligno, eles foram expulsos do céu e vieram até aqui a terra. E você deve estar pensando, mas por que aconteceu essa guerra? Talvez você esteja pensando, quem é esse tal de Miguel? Deixa eu dar uma dica para você. Vamos acompanhar comigo aqui e dar uma olhada lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no finalzinho do livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no verso 1, você vai ver aqui, há uma profecia, a gente não vai estudar ela, mas a informação é o seguinte, diz aqui que num determinado momento vai se levantar Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, e aqui falando do povo de Deus. Então, percebe quem é Miguel? Você percebeu? É o defensor da igreja de Deus. Miguel aqui é um outro nome, um nome para representar, indicar um anjo, mais do que um anjo, o chefe dos anjos, aqui na posição de arcanjo, aquele que tem autoridade sobre os demais anjos. Esse é Miguel, é o chefe da igreja, é o próprio Jesus Cristo de quem estamos falando aqui. E aí você deve estar pensando, bom, se Jesus é o líder, quem são os anjos que são mencionados aqui? Né? Seriam os anjos, pessoas que já morreram, foram para o céu, estão lá a serviço de Deus, montando ali o exército de Deus. Vamos dar uma olhada na Bíblia para a gente não falar bobagem? Primeiro,
lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 14, que é lá pertinho do livro do Apocalipse, você vai encontrar aqui uma descrição a respeito disso. No capítulo 1, verso 14, diz o seguinte, olha aqui comigo, ó. Diz aqui, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui está um verso aqui indicando, você pode depois ler todo esse capítulo, você vai perceber que aqui está falando dos anjos como espíritos ministradores, ou seja, são seres que servem a Deus e que trabalham em favor da Igreja de Deus, ou seja, em favor das pessoas que querem ser leais a Deus e aceitam a ser parte do exército de Deus aqui na terra. Então, esses espíritos ministradores são anjos e eles trabalham em favor de cada um de nós, eles trabalham contigo. Cada uma das pessoas aqui na terra, temos, cada um de nós, um anjo que é um espírito ministrador que trabalha conosco. Mas quando eu falo espírito ministrador, quer dizer assim, é uma pessoa, mas não é da nossa espécie, digamos assim. Não é um ser humano. Aqui a Bíblia não fala nada a respeito disso, que os anjos são seres humanos. Muito pelo contrário, diz que os anjos são mensageiros celestiais, servidores celestiais e que trabalham sobre as ordens de Deus, sobre as ordens de Miguel, com a Igreja de Deus aqui na terra. Ficou em dúvida? Então vamos pegar aqui um outro texto aqui, ó. Dá uma olhada aqui no livro de Salmos. Agora você vai pegar a ideia aqui, ó. Livro de Salmos, no Salmo 103, no verso 20, olha o que diz aqui, né? Um salmo sobre louvor. E aí diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então, os anjos de Deus, a palavra anjos, que também significa mensageiros, mas aqui indicando claramente aqui outra espécie, outros seres diferentes em relação aos seres humanos. Aqui diz que eles são valorosos em poder, então eles têm poderes, têm capacidades que os seres humanos não têm, mas que eles obedecem às ordens de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós. Só que nem todos eles seguiram esse caminho. Alguns desses anjos, eu queria dizer aqui para você, alguns desses anjos entraram em conflito com Deus. Você pode dizer, mas como pode isso? Deus não criou seres perfeitos? O céu não é um lugar de perfeição? Você vai entender isso agora. E é aqui exatamente onde a gente descobre o início desse grande conflito que passa por nós aqui e que vai terminar muito em breve, e a gente anseia por isso. Leia comigo agora o livro de Ezequiel. Vai anotando aí, se você quiser depois revisar esses textos, vai anotando aí. A gente vai ler agora Ezequiel capítulo 28. E o livro de Ezequiel, ele registra aqui algo muito claro a respeito do início desse conflito. No começo aqui, no meio do capítulo, aliás, no verso 12, talvez você olhe aí e pense, está falando de um rei aqui da terra, profecia a respeito do rei de Tiro. Só que quando você lê atentamente o texto, você percebe que não está falando a respeito de apenas um homem, um líder político aqui da terra. Está falando algo a mais. Observa com atenção o texto. Olha o que diz aqui a partir da metade do verso 12 em diante. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, olha só, estavas no Éden, jardim de Deus. Aí você já percebe que não pode estar falando aqui apenas uma referência a um homem, a um rei que viveu nos dias de Ezequiel. Afinal, não teria como um rei nos dias de Ezequiel, ou um pouco antes, ou um pouco depois, ter estado no Éden, no jardim de Deus. Não tem lógica. Aí você começa a acompanhar aqui o texto e perceber aqui de quem então está falando. E você vai ver aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí tem uma lista de várias delas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe,
safira, carbúnculo, esmeralda, de ouro se fizeram os teus engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. E aí o verso 14 tira qualquer dúvida, diz a respeito deste ser aqui, dessa pessoa, tu eras querubim da guarda do ungido. Está falando aqui a respeito de anjos, uma ordem especial de anjos. Tu eras querubim da guarda do ungido. Ungido, outra palavra para Messias, no hebraico, ou palavra do grego, a palavra Cristo. Tu eras querubim da guarda do ungido. Você entendeu isso? E te estabeleci, permanecias no santo monte de Deus, no brilho das pedras estavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então percebe, temos aqui uma referência muito clara a respeito de um ser que estava no monte de Deus, no Éden de Deus, e esse ser era perfeito, era querubim, era um anjo nobre, um anjo especial, e ele era perfeito até um certo momento. E o que será que aconteceu? Bom, aqui o restante do texto vai dizer, e eu quero te chamar a atenção principalmente para o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Talvez você tenha ficado com algumas dúvidas, mas há um outro texto que nos lança mais luz sobre isso. E eu não tenho a pretensão de te responder todas as questões sobre esse assunto. Eu quero te desafiar a acompanhar a gente aqui nos próximos episódios, mas também a entrar em contato com a gente, se você quer se aprofundar, se você quer entender um pouco mais sobre isso, escreve para a gente aí nas nossas redes sociais, deixa uma mensagem aqui e a gente pode colocar você, participar conosco aqui gratuitamente de uma classe de estudos bíblicos avançado, e aqui tem uma equipe excelente para estar te atendendo. Mas aqui no livro de Isaías, você vai achar o seguinte, lá no livro de Isaías, no capítulo 14, você vai achar, olha só o que vai dizer aqui, ó, olha só, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Você percebeu que lá no livro do Apocalipse compara muitas vezes as estrelas com anjos, você percebeu? Não é só no Apocalipse, não é só em Isaías que isso acontece na Bíblia. Até no livro de Jó existe essa comparação de anjos de Deus com estrelas, de uma maneira metafórica isso acontece. E diz aqui, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebeu o que ele estava querendo aqui? Está falando da mesma pessoa aqui lá em Ezequiel. O mesmo dragão que aparece lá em Apocalipse. Está falando da mesma pessoa. Aqui, neste momento, muitos teólogos chamam este anjo, esse ser angelical aqui, chamam de Lúcifer, palavra latina que significa anjo de luz, porque ele era um anjo de luz, até que ele quis ser mais daquilo que ele era. E aqui começa a corrupção do universo. Essa corrupção que você se incomoda, às vezes você assiste pela televisão, essa corrupção que às vezes se incomoda e você vê entre pessoas com quem você trabalha, você vê de repente na sua comunidade, isso começou lá no céu, a corrupção, sabia disso? E este ser, chamado aqui Lúcifer, o anjo de luz, ele se corrompeu por causa de sua formosura, no sentido de que ele quis ser mais daquilo que Deus já tinha dado para ele. Um ser que já era exaltado, agora ele olha para a influência que ele tinha, para o status que ele tinha, e ele deseja ser como Deus. E você percebe o problema que surge aqui? Pois é, ele quis ser como Deus, mas existe como uma criatura ser como Deus? Não existe. Ou você é um ser criado, ou você é Deus. Não existe alguém como um ser criado ser promovido a um status diferente. Se você é criatura, você não é Deus e ponto final.
Tá certo? Então aqui diz isso, e aqui a gente tem então o início de uma crise. E quando você junta esses 3 textos que a gente leu até agora, você vai entender o seguinte: iniciou-se uma batalha lá no céu, iniciou-se uma guerra no céu. E essa batalha termina, e eu não estou dizendo aqui que essa batalha foi uma batalha com armas, como a gente conhece no nosso mundo, nem com poderes mirabolantes, como às vezes a gente pode ver em filmes, com espadas de luz e tal. Esses detalhes a Bíblia não contou para a gente, porque não é importante isso para a gente. O que é importante é a gente entender a origem desse conflito. E esse conflito começa no coração e na mente de alguém que se corrompeu porque não queria ser aquilo que ele era, mas ele queria ser igual ao Criador. E essa ideia começa a ser espalhada entre os anjos do céu. E eu vou até tentar brincar aqui contigo com as palavras, né? Você imagina essa cena, esse anjo de luz lá no céu dizendo para outros anjos: olha, você é um ser perfeito, então você também pode ser autônomo, você pode seguir seus próprios caminhos, você pode ser seu próprio Deus. Pois é, a gente vê essas coisas nos dias de hoje também, pessoas querendo ser o seu próprio Deus. Isso começou lá no céu. E aí, nesse comércio de ideias, nessa multiplicação de ideias, nesse embate de ideias, existia algo ali que estava sendo colocado em xeque, que era a confiança daqueles anjos no Criador, que era o relacionamento daqueles anjos no céu com o seu Criador. E como você já viu, essa batalha, ela atingiu o nosso planeta. E ela atingiu o nosso planeta, você vai perceber que atinge, e essa história vai aparecer ali logo no começo de Gênesis. Mas, quando a gente vai para o livro de Gênesis, a gente vai perceber que entra lá a criação dos seres humanos. A minha criação, a sua criação, a criação da espécie humana. Então, quando você olha lá no livro de Salmos, e a gente já vai para Gênesis, tá? Mas quando você olha lá no livro de Salmos, no capítulo 8, no verso 5, vai dizer o seguinte aqui. Na verdade, esse livro de Salmos é muito bonito, e esse salmo é muito bonito. E vai falar da criação do homem, né? E que os homens foram criados um pouco menor do que Deus, um pouco menor do que os anjos. Aliás, é justamente isso que diz o verso 5. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Vamos acompanhar um pouco essa história? Olha só, acompanha comigo aqui. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no final desse capítulo, lá no verso 31, você vai ver o seguinte: viu Deus que tudo era muito bom. E ali você tem o término da semana da criação, isto é, os 6 primeiros dias da semana, com a criação do ser humano. Mas quando você chega ao capítulo 2, a criação do ser humano é melhor detalhada ali. E essa criação, ao ser detalhada ali, algumas informações primordiais são apresentadas para a gente. Quer ver uma delas? Vamos lá para o início da Bíblia. Gênesis, capítulo 2. Olha lá, abre comigo, acompanha aí na sua Bíblia, lê junto comigo aí. Gênesis, capítulo 2, no verso 15, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso depois da criação dele, obviamente. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí tem gente que fala que, nossa, Deus criou o ser humano e colocou uma ameaça ali. Não foi ameaça. Deus estava aqui fazendo um alerta. E ao Deus permitir que houvesse ali no jardim uma única árvore, em toda a vasta criação, uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para os seres humanos ali, né, o primeiro casal: essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês devem se afastar dela. É porque Deus amava os seres humanos. Deus sempre amou
a cada um de nós. Deus ama a todas as suas criaturas, mesmo os pequenos animais, quanto mais a cada um de nós. Que valor imensurável nós temos diante de Deus, especialmente nós seres humanos, que fomos criados pelas próprias mãos de Deus. E aí quando você olha, então, nesses textos, você vê que há um alerta aqui. E aí quando chega ao capítulo 3, a gente tem uma história que é uma história triste. E a gente percebe que Eva, ela se afasta de Adão, eles se desconectam ali naquele momento. E Eva vai para onde? Ela vai até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já percebe que aqui os vínculos, o ambiente de confiança já foi quebrado. Porque Deus, o doador da vida, o Deus de amor, falou, olha, não é bom, se afaste. Aqui nessa árvore vocês vão descobrir a morte. E o que ela faz? Ela vai até aquela árvore. Ela encontra ali a serpente que o livro do Apocalipse identifica ali no texto que a gente leu, que a antiga serpente é o diabo e Satanás, ele é um enganador, é o inimigo de Deus, e Eva então vai ter um bate-papo com o inimigo de Deus. E o que aconteceu? Você sabe dessa história, ela traz então para Adão a ideia de que ela e Adão poderiam ser como Deus, neste caso conhecedores do bem e do mal, algo que Deus não desejava para nenhum de nós. Deus não queria que nós conhecêssemos o mal, mas uma vez que o mal entrou nesse mundo, Deus vem até os seres humanos e Deus agora conversa com Adão e Eva e Deus traz uma promessa toda especial. Aqui no capítulo 3, no verso 15, Deus diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe que promessa é essa? A gente vai olhar para ela melhor na semana que vem. Essa é a promessa de que o Messias, o príncipe do céu, o Miguel, ele viria aqui até esta terra. Ele seria Deus conosco, o Pai da eternidade. Estaria aqui entre nós para esmagar a cabeça da serpente e para nos oferecer através dele mesmo a oportunidade não da morte, mas da vida a despeito do pecado. Talvez você esteja se perguntando como é que a gente alcança isso. O segredo está aqui, é a pessoa de Jesus, está nos ensinamentos de Jesus, está na palavra de Jesus. A gente tem muito o que aprender, é verdade, mas o principal e mais elementar é que uma vez que esse grande conflito tem entrado neste mundo, invadido esse mundo, nós não estamos à mercê do mal e dos ventos frios deste mundo que assolam sobre nós, porque nós temos um norte, nós temos um caminho, nós temos um Salvador, é Jesus Cristo. Você quer entregar a sua vida a Ele? Você quer colocar a sua vida no lado daqueles que serão vencedores neste grande conflito? Pois esse lado é o lado de Deus. Quando você olha lá no Apocalipse, você vai perceber que a maior parte dos anjos leais, eles permanecem com Deus. E este é o grupo que vai vencer. E não porque eles são a maioria, não porque nós seremos a maioria, mas porque aqueles que estão com Deus, aqueles que estão com Cristo, eles já são mais do que vencedores. Podemos orar juntos por estas coisas? Convido você a parar onde você estiver e a curvarmos nossa fronte perante o Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa verdade, nós te agradecemos porque o Senhor nos alerta que existe um grande conflito, mas o Senhor também nos convida para estarmos ao teu lado e nos garante, através de Cristo Jesus, que este lado vencerá para sempre e todo sempre. Que a vitória de Cristo na cruz possa ser a nossa vitória e que nós possamos caminhar com Ele confiantes de que estamos protegidos, de que temos teus anjos ao nosso lado, de que temos o Cristo ao nosso lado e de que temos a eternidade diante de nós. Oramos para que o Senhor abençoe a cada um destes seus filhos aqui, neste momento. E oramos em nome de Jesus. Amém.
Como você pôde ver, não é um assunto simples, ao contrário, é algo bem complexo e delicado. Porém, a Bíblia nos traz a certeza de que este grande conflito espiritual existe. O fundamento que nós estudamos hoje foi o grande conflito. Toda a humanidade está agora envolvida em um grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito originou-se no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o amor de Deus.